Não é de agora que essa conversa vem tomando corpo e cada vez mais se torna evidente os adeptos a essa ideia. Conversas há tempos no fórum oficial do Affinity, na época ainda pertencente à Serif, buscam um posicionamento da empresa sobre o assunto. Entre diversos grupos de discussão, blogs e até petição no fórum, parece que este momento é mais propício do que nunca. Com o lançamento do Affinity Studio, a Canva, empresa que comprou a Serif, recentemente quer entrar forte no mercado desktop para somar com a sua já mega operação do Canva Online. O app tem história e uma clientela bem fiel já há alguns anos, mas acontece que o desejo de fazer frente à Adobe não é algo só dos desenvolvedores ou da comunidade ao entorno do Affinity. Vai além. Nesse último mês, com o barulho do lançamento do Affinity Studio, isso ficou bem visível, até pela quantidade de pessoas respondendo nos próprios canais da Adobe sobre os preços, as políticas dela e também exigindo mais respeito e preços coerentes, além de só uma promoção no período Black Friday. Daí, percebendo esse movimento, mostrado por essa notícia que trago aqui, trouxe uma luz bem forte mostrando que, por parte da empresa, a Canva, o desejo é tão grande de furar a bolha Adobe que, além de Windows, macOS, iPad, agora jogam luz para a potencial chegada de um Affinity Studio nativo em desktop Linux. Acontece que o maioral da Canva, o Liam Fisher, responsável pela expansão de mercado e crescimento da marca globalmente, disse lá no ato do lançamento do novo escritório lá em Joanesburgo, nessa terça-feira, 25 de novembro, que sim, há sim uma conversa real sendo pautada na mesa para que o Affinity Studio seja portado para Linux. Nativo, full performance, integração completa e tudo mais dos recursos possíveis. Já pensou como que isso pode ser aí um marco para todos os profissionais da indústria gráfica e os criadores de conteúdo que já estão utilizando todo o seu fluxo de trabalho em um ecossistema Linux? E não fica por aí pensando só no lado do usuário, pensa também no lado corporativo, agências, instituições educacionais e por aí vai. É uma baita mensagem avisando sobre um sistema robusto, esperando mais oportunidades na fila dos negócios. Aliás, o problema nunca foi sobre a capacidade do sistema Linux. Não é de hoje que a preferência da indústria high-end cinematográfica utiliza sistema com Linux para altíssima qualidade em todas as suas ferramentas. A Linux Foundation e o gigante aglomerado de Hollywood, através da Academy Software Foundation, estão aí para mostrar isso. Vai muito além dos nomes mais difundidos ao público geral, como Blender, Lightworks e DaVinci Resolve da Blackmagic. O sistema Linux nunca foi o problema, e sim o timing das coisas. E quando eu digo time, é uma questão de negócios, mercado, oportunidade e ousadia. Assunto bacana e amplo esse, né? Vamos lá. Bom, voltando aqui para o Affinity e alinhavando a questão do momento, o Linux vem se destacando muito na mídia recentemente como um trator de Windows em games. Até o Leon do Coisa do Nerd migrou e vem descobrindo além sobre produtividade e produções usando Linux. E não para por aí. Diversos outros canais mainstream do YouTube, fora da bolha Linux, vêm mostrando que é possível usar muito além do Windows 10 e, quiçá, do Windows 11 para uma infinidade de fluxos de trabalho, fazendo até um contraponto a um conteúdo de
alto nível em diversos canais pequenos, mostrando ou falando da parte de criação de conteúdos usando apps nativos de Linux. Designers, profissionais autônomos, pequenos escritórios e estúdio de criação explorando e mostrando o quanto se avançou essa indústria com Linux numa gama de apps mais alinhados com a própria ideia do Linux, open source, e são bem bons. Na ala gráfica, GIMP, Krita, Inkscape, Scribus são bastante expressivos e poderosos. Quando se fala de fazer frente a uma gigante da indústria como a Adobe, é preciso mais. Bem mais, e talvez seja esse o momento que a Canva está percebendo e pode oportunizar através do Affinity. Mesmo que, apesar de gratuito, o app em si não é open source. Isso desagrada aí muitos puristas do mundo Linux. Porém, um ponto de virada vem se conformando junto aos usuários e profissionais entrantes. São usuários vindo de uma base comercial já conformada. Olha o exemplo do Zorin-OS 18, que lançado mês passado já teve quase aí, ou passou agora de 1 milhão de downloads. Evidente que desses 1 milhão aí, 70 e alguns por cento vieram do Windows, né? E é evidente que isso não representa a totalidade de usuários final, né? Mas está claro aí a tendência. Sabe que é sabido que as ferramentas de larga escala na criação gráfica predominam produtos comerciais. E sendo assim, a porta de entrada grátis do Affinity, mais o custo acessível para liberar todo o potencial com o reforço de IA e mais a integração com o Canva Online é um baita ponto de virada, né? Abre aspas aí. Se isso acontecer, seria sem dúvida um dos momentos mais consequentes na história do desktop Linux. Abre aspas. Se o Canva der luz verde para portar ao Linux o Affinity, ele poderia finalmente acionar o efeito dominó que os usuários de Linux esperavam. Essas são as frases de destaque aqui no editorial do portal Tech Central, que publicou sobre o assunto. Agora, será isso mesmo? E você, o que acha? Escreva aqui nos comentários. Você hoje usa mais Linux para criação de conteúdos ou não? Affinity nativo para Linux é interessante? Diz aí, escreve nos comentários. Com isso, pessoal, vou encerrando aqui e por trazer esse conteúdo valioso, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam e principalmente marque para receber todas as notificações. Então eu vou indo nessa e falou!